Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dentro do grande capital de graças que Deus depositou na sua igreja, nós temos, portanto, a graça do dia de hoje. Celebramos com tons de festa esta memória da Virgem Maria, Rainha dos Anjos, uma festa especial, porque contém realmente uma grande graça. E a igreja é justamente este depósito da graça de Deus, de maneira que do seio da igreja emana de maneira contínua a força da graça e da virtude de nosso Senhor. A graça de Deus, os dons que Deus nos concede, eles agem em todos os momentos. Numa cura, num milagre, num prodígio que experimentamos, em uma graça que alcançamos. A Canção Nova, todos os dias, recebe aqui dezenas de testemunhos de graças alcançadas, que nós recolhemos deste capital, que Deus concedeu à sua igreja, e nós distribuímos enquanto igreja, ao seu povo, ao povo de Deus. E até muito mais do que os milagres, as curas, os prodígios que nós alcançamos todos os dias, existe um movimento contínuo da graça de Deus para nos salvar, para nos santificar, para fazer de nós homens e mulheres novos, mais santos e mais agradáveis a Deus. A graça maior do sacrifício da Páscoa de Jesus, que nos concedeu a salvação. A pior coisa que aconteceu a este mundo não foram as doenças, não foi o câncer, não foram as pandemias. A pior desgraça que aconteceu a este mundo chama-se pecado. E é a pior desgraça porque o pecado pode nos levar à morte eterna. Se a doença mata o nosso corpo, pior ainda, o câncer do pecado
pode matar de maneira definitiva a nossa alma. Mas vejam que bonito. Deus concedeu aos homens a graça da salvação, de serem também eles, pela autoridade e pelo ministério da igreja, libertos dos seus pecados. Então vejam, meus irmãos, a graça de Deus está em tudo, e ela age em todos os momentos. Um dia, um grande homem de Deus estava rezando e perguntou a Deus: o que é a tua graça, Senhor? E a resposta de Deus a ele, simples, mas tão profunda: a minha graça é tudo o que acontece. A graça de Deus habita em tudo o que nos acontece. Mas vejam, a graça de Deus não habita naquilo que nós queríamos que acontecesse. Ela habita em tudo o que acontece. Nas coisas boas, mas também nos infortúnios, nos sofrimentos, nas dores, também nas doenças, também na solidão, no desprezo, nas exigências próprias da nossa vocação e da nossa vida. O problema maior é que muitas vezes nós somos homens e mulheres desatentos, incapazes de perceber a graça de Deus, que se movimenta em todos os acontecimentos. Com a mesma frequência com que nós respiramos, a graça de Deus está agindo em nós e em nosso favor. E imaginemos quantas delas nós já perdemos por causa da nossa desatenção e negligência. É por isso que hoje, no Evangelho que nós ouvimos, a vida de Maria causa admiração dos anjos, a ponto de São Gabriel dizer a ela: és cheia de graça, encontrastes graça diante de Deus, porque Maria não desperdiçou nenhuma. Se nós pegássemos o escrito original deste Evangelho, nós entenderíamos a profundidade do que este anjo está dizendo a ela. Não houve na vida de Maria um segundo sequer que ela não tenha correspondido à graça de Deus. Ela não desperdiçou nada. Infelizmente nós, por vezes, não somos assim. Jogamos fora a graça de Deus. Perdemos o estado de graça por causa do pecado. Mas no coração de Maria, este coração admirável até aos anjos, a ponto de São Bernardo dizer que a Virgem Maria é mais do que os querubins. Naquele coração não houve desperdício. Os desatentos irão sempre desperdiçar a graça. O coração atento de Nossa Senhora foi capaz de perceber o movimento da graça em tudo, até nos infortúnios que ela viveu, na fuga do Egito, na perda do menino Jesus em Jerusalém, no padecimento do Calvário. O coração de Maria não deixou escapar a graça. E ela revela para nós que talvez o sofrimento que nós vivemos é uma ocasião valiosa também de encontrarmos a graça no nosso coração e na nossa vida. Atrás de toda dor se esconde uma pérola, mas é preciso abraçar a cruz para encontrar o tesouro da graça de Deus. E Nossa Senhora nos ensina isso. Infelizmente, nós não somos melhores padres, melhores consagrados, melhores famílias. Infelizmente, nós não somos melhores pais, mães, filhos, porque por vezes somos desatentos e não correspondemos à graça de Deus. No trabalho, no lazer, na oração, na rua, no ônibus, no trem.
onde quer que estejamos, há um movimento da graça. Mas se formos desatentos, nós atrasamos a nossa vida. Eu pensava ontem, enquanto meditava este Evangelho, quantas vezes eu já me atrasei na vida com Deus, porque joguei fora estas pérolas escondidas nos acontecimentos do dia a dia. Hoje é um dia de muita graça. Num dia como esse, no dia 2 de agosto do ano de 1216, a Igreja promulgou o grande perdão de Assis. A pedido de São Francisco, que teve uma visão de Jesus e Maria, que disseram a ele que o que ele pedisse lhe seria concedido, Francisco, zeloso pela salvação das almas, pediu o perdão de Deus a todas as pessoas que rezassem naquela igreja da Porciúncula, dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, em Assis. Jesus respondeu a ele que aquele era um pedido muito exigente, mas que se ele fosse ao Papa e pedisse, o Papa concederia. Francisco então vai ao encontro do Papa reinante daquele tempo, pede ao Papa então a remissão total dos pecados e das penas de todos aqueles que rezassem na Porciúncula, e o Papa concede. Num dia como esse, 2 de agosto de 1216, Francisco volta cantando para Assis e gritando para aquele povo: meus irmãos, quero levá-los todos ao paraíso. Que coisa linda! Mais tarde, a Igreja, felizmente, estendeu esta indulgência a todas as igrejas paroquiais do mundo inteiro, igrejas matriz, igrejas catedrais, e nós temos a graça, também aqui neste santuário, de lucrarmos hoje esta indulgência. O tesouro de graças está aberto. A porta do perdão está aberta ao longo de todo este dia. Só não entrará nela os negligentes e os desatentos. Quero levá-los todos ao paraíso. Que Deus nos dê a graça hoje de colhermos deste capital de graças as indulgências, o perdão, a remissão das culpas e das penas, para sermos também homens e mulheres cheios da graça de Deus, que como Maria encontram e nunca mais perdem a graça e a bondade de Deus.